Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vou começar mais uma live aqui. O bate-papo ele é muito importante porque eu não estou fazendo lives apenas teológicas. Eu vou começar a fazer uma live aqui justamente sobre um tema sério, inclusive polêmico, e é um tema que não costuma deixar de ser contemporâneo. Ana Clara Diniz, tudo bem? Eu vou falar justamente a Solange, João Vitor, isso, meu convidado já entrou. Eu vou ter uma conversa rápida, objetiva, de um tema muito importante, que é justamente sobre o racismo, e é por isso que eu queria demais que vocês acompanhassem essa live, tá bom? Porque o tema é seríssimo demais. Ô, Anelisa, tudo bem? Vamos lá. Ô, mestre, tudo bem? Ô, mestre, como é que tá? Bom, graças a Deus, melhor agora. O senhor tá bem, Ah, então? satisfação é minha. Melhor agora falando contigo. Balói, o que aconteceu foi o seguinte. O tema, eu estava comentando agora que o tema ele voltou a estar à tona devido a alguns acontecimentos no Brasil. Em contrapartida, é um tema que não deixa de ser atual, que é justamente o tema a respeito do racismo. Eu conversei com uma professora amiga minha, ela disse que o interessante dessa live seria justamente tratar com alguém. Ela disse que há uma contradição muito grande nesses debates, nessas mesas redondas que se trata sobre racismo, mas, consequentemente, o público que vão tratar do tema é um público que nunca sofreu e se conhece racismo, conhece mais de perspectiva de debates e nunca prática. Ela me sugeriu até então que eu tivesse uma conversa com alguém que, de preferência, viesse de berço africano e que tivesse conhecimento suficiente para tratar sobre isso. Então, na hora que o meu cérebro linkou, eu já, consequentemente, já linkei o seu nome. Então, eu quero te agradecer justamente para a gente estar fazendo esse tema. A live é bacana. Agradecer as pessoas, Pastor Marcos Sérgio entrou aí, alguns alunos de filosofia e de história que eu tenho na escola entraram, uma satisfação ter aqui. Baló, eu não vou enrolar nas perguntas. A Daiane entrou, Jaiane, as pessoas estão entrando aí na live. Baló, eu posso começar? Vou começar a ser bem direto, pode ser? Vamos lá, vamos a isso. Estamos aí para o que der e vier. Pode mandar. Balói, além de advogado, você é professor, né? Você é professor justamente universitário, um ótimo professor, a gente tem colegas em comuns e muitas das vezes ele me elogiou. Inclusive, eu tenho um amigo que diz ontem, na verdade, para mim, que ele é seu aluno de direito, que é o Guilherme. Guilherme entrou na live aí, ó. Guilherme tá entrando aí na live, e ele tá as pessoas aí, ó. A Aline acabou de entrar, então vai ser bacana demais essa conversa. Balói, qual é a leitura e qual é a definição que você faz sobre racismo? Como é que você define? O que seria racismo? Qual é a leitura, a definição que você faz sobre tal conceito? Starley, primeiro que o tema é relevante. Uhum. Agora, sendo direto à sua pergunta, nós temos um conceito técnico, jurídico daquilo que é racismo. Uhum. Inclusive, as pessoas costumam confundir racismo com a injúria racial. O Certo. racismo é um preconceito, uma discriminação com base em percepções sociais e em diferenças biológicas, étnicas, de grupos. Então, isso seria racismo. Ou seja, o racismo ele é coletivo. E o que ocorre na forma individual, que acaba, na maioria das vezes, sendo chamado de racismo, na verdade é injúria racial. Mas Uhum. racismo seria isso, seria o preconceito e uma discriminação com base em percepções sociais, étnicas e biológicas. É isso que denomina-se racismo, juridicamente dizendo. Balói, existindo então a diferença de de injúria racial para racismo, existem consequências com relação à pena que o direito brasileiro estabelece? E existe mais alguma diferença entre racismo e injúria racial? Sim, o próprio direito brasileiro, ele trata isso
de forma bem diferenciada. A injúria racial ela está disciplinada no Código Penal. Ela tem uma pena que está discriminada, variada entre 4 a 6 anos. Já o racismo está numa lei própria, específica, especial, que é inclusive um crime que seja imprescritível e também não é suscetível de fiança. Ou seja, o racismo é um crime mais grave e bem estruturado, resolvido em lei especial. Professor, o senhor entende que o racismo ele é uma tragédia? E minha pergunta é, quais seriam as consequências, por exemplo, sociais, a respeito do racismo em um determinado grupo, um determinado povo? O racismo é uma tragédia? Quais seriam as consequências que o senhor falaria dele, professor? Você definiu o tema aí na chamada como racismo e suas tragédias. Vide que essas questões raciais, elas são milenárias, elas ultrapassam o espaço de tempo. E desde o período colonial, nós viemos atravessando esses problemas e que as suas consequências e tragédias, elas estão presentes até hoje. Talvez o que a gente esteja vivenciando hoje em matéria de racismo ou de injúria racial sejam consequências de uma tragédia milenar e que nunca foi resolvido e que talvez não esteja tão fácil de ser resolvido, porque para resolver isso nós teríamos que conhecer, identificar o problema e reconhecer o problema. Enquanto nós não reconhecermos o problema, não há que se falar em possíveis soluções a ele. Então, as tragédias são enormes. Eu pegaria a título de exemplo o Brasil. Nós estamos falando hoje de um Brasil em que a situação do negro ainda é uma novidade. Então, se você vê um negro em um carro do ano, é uma novidade. Não é algo que é tido como normal. Então, se eu aparecer no carro do ano, já dizia meu filho Olivar, você se prepare que o senhor vai parar na Blitz. Não tem como você passar na Blitz sem ser abordado. Por quê? Existe esse estigma, isso é uma consequência. Se aparecer um negro vestido de terno, por isso que eu às vezes não gosto do terno preto, porque se vestir o terno preto, nada contra os seguranças, mas a pergunta se é segurança de onde? Não se atrela ao negro a dignidade que muitas vezes se empresta a uma pessoa de cor branca. Então, essas tragédias existem. Dentre muitos outros casos que nós chegaríamos à conclusão, casos específicos que às vezes até analisaríamos, que talvez nós entendemos como sendo daquele momento, e na verdade eles não são daquele momento, eles são estruturais. Então, revelam a própria tragédia. Essa desigualdade social, que ainda está presente no Brasil, é uma tragédia, é inegável isso. Eu não estou aqui defendendo a vitimização dos negros, até porque eu sou muito contrário a isso, mas é evidente que esse problema racial existe e tem as suas consequências. Entendi. Professor, quando a gente fala sobre essas consequências, o senhor citou inclusive casos aí de consequências sociais, explicou sobre a definição de problema. Paulo, você já acompanhou, já conheceu, já viu casos, inclusive, de racismo afetar o emocional de pessoas que foram vítimas desse tal da racismo ou da injúria racial? Já percebeu, já vivenciou caso de pessoas que, consequentemente, sofreram por isso e ficou evidências no seu emocional em forma de traumas, em forma de um potencial paralisado? Você já viu isso?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, toda discriminação ela é doentia e ela tem consequências psicológicas, seja de qualquer espécie. Na oportunidade aqui, nós estamos tratando de injúria, ou seja, de uma discriminação que seja racial, que deixa marcas patentes. Se você pegar uma criança e que seja vítima de racismo, que pode passar por um simples momento de, muitas vezes, ela ser chamada de cabelo amarranhado, cabelo de prego, ela leva aquilo pelo resto da vida. Aliás, eu quero me reportar a uma experiência particular. Uns tempos atrás, eu fui chamado no colégio aqui perto, porque a Vilna tinha desenvolvido um comportamento meio que estranho, assim, em sala. Eu fui lá e quis saber o que era aqui. Ela falou, nada não e tal. Mas quando eu cheguei, né, na escola, eles me informaram o seguinte, que uma outra colega havia chamado ela de neguinha. E aquilo tinha criado um certo mal-estar na sala. Eu estava conversando, eu converso esses temas abertamente com os meus filhos aqui, sem problema nenhum. E eu chamei ela e falei, Nené, você ficou chateada? E tal. Ela falou bem para mim, fiquei, pai, porque me chamou de neguinha. Se tivesse me chamado de necona, eu não tinha ficado. Mas neguinha, eu não aceito isso, não. Então, a Vilna era bem nova, hoje ela está com 15 anos, me parece que na época ela tinha 8, 9 anos, mas ela criou isso, porque esses fatores, eles existem. Nós não deveríamos se sentir assim, mas existe sim essa inibição. Será que quando eu for concorrer com alguém, eu vou ser tratado dentro daquilo que é o meu mérito, que é o meu merecimento, ou então eu serei preterido em razão da minha pele, em razão da minha cor? Então, esse estigma acaba existindo e ele é levado para sempre por aquelas pessoas que sejam vítimas. Até porque se torna difícil depois você diferenciar se naquele momento haverá um tratamento discriminatório ou haverá um tratamento meritório. Então, essas consequências são meramente psicológicas. Eu costumo dizer que o negro precisa se preparar 2 vezes mais, porque há uma necessidade de se vencer esses obstáculos. A título de exemplo, de onde vem, por exemplo, a expressão negro parado é suspeita, correndo é ladrão? Eu vivi isso estudando no estado de São Paulo. Eu percebia, naturalmente, que eu chegava nos pontos de ônibus, eu sentia a intranquilidade e a insegurança das pessoas. Mas até então, eu era inocente nesse aspecto. Eu estava conversando com um colega no intervalo, na sala de aulas, aí eu falei, assim, brincando, como muitas vezes eu sou assim, extrovertido, eu disse, será que eu sou tão feio assim que quando eu chego nos lugares, o pessoal se sente inseguro, intranquilo? E o colega bateu das minhas costas e falou, você sentiu na pele, então. Aqui, meu filho, preto parado é suspeito, correndo é ladrão. E ainda dentro desse aspecto, eu dou, até graças a Deus, eu tenho uma boa relação com muitos outros policiais que eu conheço e tal, mas ainda no estado de São Paulo, eu tive um episódio, para quem conhece São Paulo, no Vale do Anhangabaú, uma baixadona. E eu pegava um ônibus no terminal Parque Dom Pedro, às 6 horas. Estava fazendo algumas coisas ali, e 5:50. E comecei a correr,
para chegar no terminal Parque Dom Pedro, quando de repente eu fui parado aos gritos, para! Quando eu olhei, eu não tive reação. Tinha 2 armas apontadas para o meu lado, eu não sabia naquela hora se eu sentia medo, o que haveria de sentir, mas porque eu misturei o medo e a tranquilidade. Primeiro, Entendi. porque eu notei que as 2 armas eram empunhaladas por policiais. E Uhum. isso me deu uma certa tranquilidade. Mas o susto foi grande. E o policial se dirigiu a mim da seguinte forma: o que é que você roubou? Foi muito forte a expressão. O que é que Imagino. você roubou? Eu olhei para ele impávido, meio que sem resposta, e esbocei assustadoramente, mas como assim? O que eu roubei? Ele disse, por que é que você está correndo? Eu disse, olha, eu quero pegar um ônibus, terminal Parque Dom Pedro, 6 horas, meu ônibus vai sair e tal. Aí ele, então, tira os bolsos para fora. Eu tirei os bolsos, não tinha absolutamente nada, exceto no bolso da frente, que eu tinha minha carteira de estudante. Aí ele Aham. olhou que não tinha nada e me dispensou. Esse episódio foi marcante, porque quando Uhum. ele me dispensou, do outro lado da rua estava a viatura. Uhum. E eu indo, o pessoal que estava na viatura gritou: não, 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 não libera ele, traz ele aqui. Aí o Uhum. policial falou assim: não, não, vamos lá na viatura. Aí eu falei: agora pronto, agora lá vou eu para o camburão. Por qual razão, por qual motivo? Nesse momento eu tremia igual uma vara verde. Mas chegamos na viatura, e ao chegar na viatura tinha um tenente, e o Uhum. tenente se dirigiu a mim da seguinte forma: o que foi, senhor? Eu olhei para ele, e naquela altura me desapareceu toda a espécie de medo. Eu Uhum. olhei para ele, vi que era um tenente, e eu disse para ele: ora, segundo os comandados de Vossa Senhoria, eu roubei alguma coisa. É por Uhum. isso que eles me pararam e eu estou aqui. E ele assustou, mas por que o senhor roubou alguma coisa? Assim eles se dirigiram a mim, Uhum. perguntando o que eu havia roubado. E eu não sabia que essa era a forma correta de abordar as pessoas. Esse tenente se desculpou, Uhum. perguntou quem eu era exatamente. Eu disse, me identifiquei, já havia me identificado com eles. E ele teve um gesto que me impressionou. Ele pegou a outra viatura pequena, ele me colocou dentro da viatura e me levou até o terminal Parque Dom Pedro e pedindo desculpas. Então, na verdade, essas marcas existem e elas são negativas quando elas surgem na vida de quem quer que seja. E não há que se negar que elas são patentes no Brasil. Uhum. Bacana, bacana. Ô Baloi, a Aline, ela fez uma pergunta aí, o senhor tem a liberdade de escolher ou não responder, sobre a opinião do senhor a respeito de cotas, a respeito do ingresso, justamente em universidades. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O senhor já se manifestou em alguma... O senhor já se manifestou a respeito dessa posição? Já me manifestei variadíssimas vezes. Eu só quero cumprimentar a Aline e dizer que a pergunta é importantíssima. Eu imaginava ela. Mas em cumprimentar uma outra pessoa que eu vi aí, que é o professor Ivan, lá da Opa, FACMAS, acho que ele está online aí. Então, os meus cumprimentos também a esse colega aí, que é o professor Ivan. seja Relativo às bem-vindo. cotas, Aline, é o seguinte: cotas é uma política afirmativa. Uhum, Cotas não são permanentes. Por exemplo, a lei de cotas raciais, no Brasil existem as cotas raciais, sociais, entre muitas outras que deveriam existir. Cotas visam uma política para acertar algum desacerto que tenha sido percebido. Quando nós começamos o bate-papo, a conversa, eu uhum, disse que negro no Brasil ainda é uma novidade.
É novidade aonde? Em determinados círculos sociais. Porque na sociedade, sabe-se que a população brasileira ela é composta, na sua maioria, por uma população negra e parda. Essa é a maioria da população brasileira. Mas aonde que o preto, o negro, é novidade? Ele é novidade nas universidades, é novidade nos assentos médicos. Não é comum encontrar médicos negros, não é comum encontrar juízes negros, promotores negros, advogados negros também são uma maioria. Ou seja, nas classes sociais de certo destaque, os negros são uma novidade. A partir dessa observância, então, se instaurou uma política que visasse reduzir essas desigualdades. Então, inicialmente, quando a lei de cotas raciais é instituída no Brasil, ela teria a validade de 20 anos. Porque pós 20 anos, você teria que reavaliar e ver se já ocorreu a desigualdade ou não. Então, nesse aspecto, a política de cotas, ela é bem-vinda, ela é certa, ela é correta, porque ela visa coibir algumas diferenças. Tá, mas poderia o sistema de cotas ferir a isonomia? De forma nenhuma. Nós temos a falsa primícia de igualdade. Todos são iguais perante a lei. Ora, essa é a letra do artigo 5º da Constituição Brasileira. Mas a pergunta que deve ser feita, todos são iguais perante a lei? Eu não quero aqui ser polêmico. Eu acompanhei agora, na sexta-feira ou na quinta-feira, o presidente do STJ deferiu um habeas corpus para o cidadão lá do Rio de Janeiro, eventualmente porque ele tinha câncer. E eu sei que aquilo está escrito na letra da lei, que alguém estando doente pode ter a prisão preventiva substituída por uma prisão domiciliar. Porém, o mesmo ministro João Otávio de Noronha indeferiu um habeas corpus escrito por mim de uma pessoa que não tem expressão nenhuma na sociedade e que estava em um estado bem degradável de uma enfermidade. Quando eu analiso isso, eu preciso questionar se de fato há igualdade no Brasil. Eu preciso questionar se há igualdade quando um rapaz que seja negro e pobre furta um pacote de margarina e pode ficar 8 meses num cárcere. E um outro, ou talvez uma outra, que tenha negligenciado deixar uma criança, e aqui diga-se negra, a criança e pobre, seja beneficiada com uma fiança de 20 mil reais. Quando eu analiso esses parâmetros, eu sou levado a questionar sobre essa igualdade perante a lei. Então, nesse aspecto, eu sou favorável às cotas e que as cotas venham verdadeiramente para inibir essa desigualdade que possa existir. Porque quando eu trato da isonomia, talvez Aristóteles esteja mais certo do que nunca. Os desiguais nunca podem ser tratados de uma forma igual. Porque se eu trato os desiguais de uma forma igual, eu estou perpetrando cada vez mais essa desigualdade. Agora, o dia em que me garantirem, Aline, que o negro, que o pobre vai ter a mesma escola que o branco, que o rico tiver, aí nós não precisamos de cotas. Se me garantirem que pobres, negros frequentam a escola pública, que é precária, sabidamente precária no Brasil, e as melhores universidades no Brasil são as públicas, mas acontece um fator inverso, porque no momento de cursar a universidade, os ricos que estudam nas escolas particulares abandonam as escolas particulares e vão concorrer à universidade pública. Aí vão me perguntar,
Isso é igualdade? Isso é isonomia? Daquele que estudou em escola pública ao longo do tempo, é mal preparado, professor mal pago, enfrentando toda a série de dificuldades que sabemos que os professores da escola pública enfrentam no Brasil, formam alunos que mal têm uma merenda, a pouquinha merenda que deveria ter, muitas vezes é desviada pela classe política, e eles vão estudando aos trancos e barrancos. Aí chega a hora de concorrer à universidade. Quem é que vem para concorrer com eles? Aqueles que tiveram condições de melhor se preparar na escola particular. Aí nós aplaudimos e dizemos, não, tudo é igual. Eu vou ainda enfrentar essa questão agora recentemente, em que o ano letivo para todas as áreas sofreu. Sofreu em razão dessa pandemia. E o que está se dizendo? A aula é online. Todos os brasileiros têm acesso, de fato, à internet? Será que todos têm uma banda larga com velocidade? E, mesmo assim, houve uma resistência em adiar o Enem. Porque todos estavam aprendendo. Mas como é que todos estavam aprendendo? Ora, porque todos têm acesso à internet. Ora, tem algumas pessoas que o acesso à internet é um conjunto de dados que sequer dá para abrir um áudio. E alguém se tranca num gabinete e diz, não, está todo mundo recebendo aula, está tendo aula online. Tem professores da rede pública que têm dificuldade de postar um conteúdo. Então, eu diria, hipocrisias que existem no Brasil, que fazem muitas vezes com que deixemos de discutir um problema que é óbvio, em razão de uma suposta igualdade. Então, eu sou a favor, sim, das cotas, e que estas não são ad eternas, não permanecem a vida toda. Estas devem ser avaliadas de tempo em tempo para vermos se está havendo resposta. E até, de outro lado, que haja maturidade. Eu posso agradecer a Deus, já concorri a algumas vagas, a alguns momentos, em nenhum momento eu usei cota. Sempre participei em pé de igualdade com todos os meus colegas e me posicionei de igual forma que eles também. Mas eu entendo que as cotas são necessárias, devem ser avaliadas de tempo em tempo, eu não consigo dizer agora, mas eu acho que as cotas deverão ser avaliadas até 2028, 2030, assim, na renovação que foi feita agora para se analisar. Então, eu sou a favor, no sentido de que elas equilibram a balança, pelo menos momentaneamente. Bacana, Balói. Balói, eu queria linkar o tema racismo, necessariamente nem racismo agora. Eu queria abordar um tema que é um tema que eu sei que o senhor tem um conhecimento sólido sobre isso, sobre a contribuição dos negros dentro de movimentos religiosos. Semana passada eu fiz uma live com um amigo meu, e ele historiador, ele especificou justamente a monografia dele na história das Assembleias de Deus, e ele comentou sobre a contribuição dos negros para o pentecostalismo, né? A Aline está comentando, obrigado, Balói, apesar da coisa, mas o nariz do negro será por quê? Né? Compartilho da mesma opinião. Cotas são necessárias. Não existe isonomia no Brasil. Boa, Aline, boa. Balói, qual é a contribuição dos negros para a religião? E depois eu queria justamente a contribuição dos negros a respeito do lado do protestantismo, especificamente nos movimentos pentecostais. Não sei se o senhor já se posicionou sobre isso. O tema também aqui é vasto. Observa que eu venho muitas vezes ouvindo e questionando. Você vê que hoje eu estou aqui até a caráter. Estou vendo, isso é bom. E às vezes eu saio aqui na rua assim, e as pessoas questionam, algumas pessoas assustam e tal. Existem as conhecidas como religiões afro-brasileiras, ou religiões de raiz afro. Aqui é uma questão
impressionante. Eu sou sabidamente evangélico, sou pastor, fazemos parte da mesma denominação, e eu quero crer aí que muita gente esteja nos vendo e que são seguidamente do nosso segmento. Certo. E há uma discriminação também nesses movimentos. Há no Brasil o chamado movimento negro, quero partir desse campo mais aberto para depois fecharmos para o pentecostalismo. E esses movimentos, muitas vezes, eles sofrem toda uma espécie de discriminação. Até porque, talvez, pela natureza da religião evangélica, da fé evangélica, e excepcionalmente até o próprio pentecostalismo, nós tenhamos que o repreender, mas às vezes nos esquecemos de fazer a pregação pelo convencimento. E passamos a fazer isso de forma discriminatória. Na verdade, o que nós deveríamos fazer, que era pregar a palavra, no dizer você é especialista nisso, no dizer das palavras de Paulo, pela loucura da pregação, pela eloquência da pregação, nós muitas vezes acabamos o fazendo de forma discriminatória. Então, daí esse olhar às religiões de matriz africana de forma discriminatória. Ou seja, nós não precisamos discriminar, não precisamos oprimir quando discordamos de determinada linha de fé. Mas podemos, pelo convencimento, levarmos uma mensagem a essas pessoas e cabendo a elas o livre-arbítrio de decidir sobre aquilo que nós estamos dizendo, sobre aquilo que nós estamos mostrando. Então, essas religiões chamadas de matriz africana, no Brasil, elas têm sofrido. No que tange ao movimento pentecostal, eu quero me lembrar do Seymour, o pai desse movimento nos Estados Unidos, que era uma religião terminantemente de pessoas de classe social baixa e maioritariamente negros. Agora, aqui também há um movimento, há um fenômeno que precisa ser compreendido. Esse movimento, por qual razão? Hoje, talvez no Brasil, nem tanto. Até estava vendo recentemente estatísticas do IBGE mostrando o derrompante crescimento do pentecostalismo no Brasil. Agora, mas em tempos não era fácil encontrar pessoas de classes sociais, níveis elevadíssimos, professando a religião evangélica, especialmente o pentecostalismo. Isso é um fenômeno recente que até o IBGE está estudando, analisando esse movimento. Agora, como dizer que a população negra ou os negros contribuíram para o pentecostalismo no Brasil? Basta olharmos a Gênese, o movimento pentecostal. Ali, no avivamento da Rua Azusa, emergiram uma série de missionários que vieram, inclusive, para as Américas, acabando nascendo as denominações aqui conhecidas. Esse fervor, talvez, do povo africano, que é um povo extremamente alegre, com dinâmica. Eu quero dizer que não sei dançar, mas eu sei que é um movimento extremamente espontâneo. Na África, quem vai lá encontra e vem a cada dia e a cada instante manifestando sua contribuição no Brasil. Então, para dizer que há essa contribuição, basta me remeter à origem, e não vou negar que a origem do pentecostalismo tem muito a ver com o movimento negro nos Estados Unidos, que acaba se alastrando, encontrando uma boa receptividade aqui nas Américas. Opa, top! Pessoal, vou pedir para as pessoas que estão aí participando da live, se for possível, print essa tela
posta no seu store, marca aí o professor Balói, porque essa live aqui tá bacaníssima demais. Professor Balói, ainda tomando o caminho da religião e da contribuição dos negros a respeito de um aspecto religioso, algum personagem de cunho negro nas escrituras já encheu os olhos do senhor de admiração? O bom de conversar com o Balói, é assim, eu elaboro um script, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu elaboro um script, só que isso aqui já foi para as cucuia tem tempo, entendeu? Porque o bom de conversar com o Balói, você pode mandar a pergunta que você quiser, ele responde de alto nível. Esse é o cara perfeito para fazer uma live. Agora vamos lá. Personagem negra nas escrituras que me chame a atenção. Eu quero traçar aqui uma questão impressionante. A nação de Israel, ela foi incubada dentro do Egito. Basta primeiro analisarmos o movimento de José. José é vendido para uma caravana de ismaelitas e ele acaba parando na casa de Potifar. E ali ele fica, vai até o cárcere e acaba ascendendo à condição de governador do Egito. Certo. E quando José vai morrer, para os leitores da Bíblia, um pouco antes da sua morte, ele diz para os irmãos dele: ora, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bondade para vos preservar, para vos guardar. Então, quando Deus vos levar para uma terra que Ele nos tem prometido, vocês levem os meus ossos daqui. E Moisés, por um milagre de Deus, é criado dentro da casa de Faraó, no Egito. Ele recebe toda a educação, toda a orientação dentro da casa de Faraó. Então, essa é a primeira grande contribuição para o surgimento ou para a manutenção dos semitas. Isso ocorre em odres africanas. Posteriormente, eu tenho um personagem que me chama a atenção. Na descrição de João, diz ele, no capítulo 19, que, tomando ele sua cruz, foi subindo para um lugar chamado Gólgota. Exatamente. E quando ele faz essa descrição, ele diz assim: e um certo sirineu apareceu e constrangeram-lhe que lhe ajudasse a levar a cruz. Ora, para o cristianismo, o momento ápice da salvação ou da redenção é marcada na crucificação. E ali aparece essa figura de Cirene, chamada de Simão Cirineu, que ajuda a Cristo a levar a cruz. Bom, é uma figura que é emocionante, esse encontro de Cristo com Cirineu para ajudá-lo a levar a cruz. Sem contar que quando da perseguição ou da iminente morte de Cristo, ainda na fase da infância, dizem os evangelhos que José recebeu da parte de Deus a mensagem: ora, vai até o Egito e fique lá. E lá ele ficou até que morressem aqueles que queriam tirar a vida do menino. Então, o cenário da África, no contexto bíblico, é forte, é relevante e é marcante. E agora, de uma forma mais extrovertida ainda, dizem que existe o negão abençoado, que foi perpetrado aí pelo Marco Antônio, naquele famoso hino Negão Abençoado, que ele canta ou narra a história lá do eunuco, o etíope, também, que foi encontrado de uma forma especial, naquilo que nós cremos, por Filipe, e ele acabou evangelizando a África. E o senhor, como grande teólogo, sabe que uma das maiores escolas teológicas
de todos os tempos é a escola de Alexandria. É de lá, então, que emergiram grandes nomes, como é o caso de Agostinho e tantos outros que deram o berço à chamada teologia cristã. Então, há uma contribuição vasta da África e, especificamente dentro das Escrituras, me chama a atenção o fato de José ter sido acolhido no Egito, ter governado o Egito e ter preservado os semitas. O fato de Cristo haver se refugiado no Egito na sua infância para escapar de uma iminente morte e também, no momento da crucificação, o aparecimento de Simão Cirineu para ajudar a Cristo a levar a cruz. Que live é essa? Balói, uma última pergunta. O que fazer perante o racismo? Está me perguntando o que fazer perante o racismo. Teríamos que resistir. Devemos resistir, resistir e resistir. Eu estou me reportando aqui a uma expressão que é muito forte. Eu ouvi, aqui no Brasil, eu vivi uma experiência. Quando eu vim a primeira vez aqui, em 1997, eu estava carregado de toda sorte de dúvidas. E aqui é preciso, aqueles que professam a fé cristã, acreditam nos dons espirituais, melhor me entenderão, mas eu buscarei explicar e esclarecer isso da melhor forma possível. E eu pensei comigo, eu estou indo para o Brasil, que nação é essa? Como é que o Brasil se comporta em matéria racial? Eu li rapidamente algumas coisas e fui informado, pela pouca leitura que eu fiz, de que o racismo no Brasil, ele era camuflado. Ele não era declarado. Diferentemente do racismo que eu vivi e que eu conheci na África do Sul. Esse racismo na África do Sul, pelo menos eu sabia qual calçada que eu deveria andar e qual calçada que eu não deveria andar. Eu conhecia qual assento que eu deveria sentar e qual assento que eu não deveria sentar. Qual bairro que eu deveria ir e qual bairro que eu não deveria ir. Isso estava declarado, estava sabido. Agora, quando o racismo ou a discriminação, ela é camuflada, ela não é declarada, ela é mais perigoso. E ele é mais difícil de ser enfrentado. Porque aqui sabidamente, o IBGE tem essas estatísticas. O IBGE pergunta aos brasileiros. Ele faz a seguinte pergunta. No Brasil, há racismo? 70% responde que sim. E se pergunta a esse mesmo brasileiro, você é racista? Ele responde que não. Ora, ou o método da pesquisa está errado, ou a pesquisa está errada. Porque não pode eu ter 70% dizendo que há racismo, mas eles não são. Mas a resposta real para isso é que o racismo é camuflado. Exatamente. É por isso que eu tenho essa disparidade na resposta. Não, há racismo, mas eu não sou racista. Então, quando nós chegamos aqui, eu estava na casa do Adalmaria, e a menininha dele, a Lília, hoje a Lília é maior de idade, na época era uma criança, e ela estava ali. E eu estava cansado, com fuso horário, eu encostei e comecei a cochilar. E eles me deram um quarto, deita ali. E eu deitei, a porta aberta e tal. E eu comecei a querer ensaiar um sono ali, e essa menininha me entra no quarto. O senhor não tem ideia o medo que me assolou. Eu falei, mas o que essa criança quer aqui? E ela se dirige a mim com a seguinte expressão. Irmão, lá na sua terra,
as crianças são da minha cor ou da sua cor? Eu falei, pronto, agora acabou. Eu vou ter que enfrentar isso. Olhei para ela, assim, não conhecia pelo nome. Eu falei, Jesus, me dá uma resposta. Eu disse a ela rapidamente, muitas crianças são da minha cor, mas tem algumas poucas crianças da sua cor também. Ela me olhou e pôs a mão nas minhas costas. E ela disse assim, não tem problema não, irmão. O sangue é o mesmo. O medo que me assolava tornou-se na tranquilidade que eu precisava. Não havia problema, porque o sangue é o mesmo. Nós precisamos compreender, sejamos ou não cristãos, até porque o cristianismo prega a igualdade, embora às vezes possamos encontrar diferenças e discriminações, mas o lema do cristianismo é a igualdade. E também as nossas maiores declarações, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem, todas elas pregam a igualdade. E por fim, a Constituição brasileira também prega a igualdade. Agora, o que nós temos que fazer, aqueles que são vítimas de racismo ou de uma discriminação racial, de uma discriminação social, seja qual for a forma e o tipo de discriminação, o caminho é resistir. Ninguém vai vencer ou triunfar enquanto não resistir. A própria Bíblia, no campo cristão, diz que é para resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Por essa razão, toda a discriminação deve ser resistida. Aqui a minha casa, a professora Starbo, o senhor conhece ela. Eu tenho os meus 3 filhos aqui. E, de tempo em tempo, eu tenho que fazer um trabalho em cada um deles. Eu tenho que dizer a eles que todos temos o direito consagrado de errar. Mas cuidado, negro, quanto mais puder, errar menos é melhor. Porque a forma com que te vão olhar não é para você assustar se alguém te olhar estranhamente, não é para você assustar se alguém te trazer algum desprezo, isso em qualquer que seja a esfera da sociedade. Você precisa entender que temos um problema histórico. Agora, a melhor forma disso é resistir. E aqui eu termino e me faço valer da expressão da minha viúva com 9, 10 anos de idade, quando ela disse assim, neguinha eu não sou, mas negona eu sou. Então, essa autoestima, porque nada me diferencia do senhor professor Starbo. Nós mantemos a mesma conjectura. Agora, os nossos méritos podem, em um momento ou outro, trazer um destaque aqui e acolá. Mas, na essência, nós somos fraternos, nós somos iguais, servimos ao mesmo Deus e haveremos de usufruir ou usufruímos das mesmas bênçãos da parte de Deus, sem qualquer que seja a distinção. O que eu posso dizer, resistam e vamos resistir. Porque para chegarmos ao Brasil, professor Starbo, nós resistimos muito. Imagina. O senhor sabe disso. Imagina. Nós viemos a bordo em navios negreiros. Quando haviam tempestades, eles achavam que a melhor das formas era nos jogar e nos entregar ao mar. Éramos pisoteados. Nós não tínhamos qualquer espécie de dignidade ali. Mas nós chegamos aqui. E quando nós chegamos, nós não fomos para Casa Grande. Nós fomos para a Senzala. E lá na Senzala, o que nós fizemos? Deram para nós as enxadas,
os machadões e nós plantamos cana-de-açúcar. Nós ficamos lá na senzala. E quando eles jogaram pedaços de carne, alguma coisa que sobrou, fizemos disso uma feijoada, estamos resistindo, resistiremos até as últimas consequências. A receita é: vamos resistir. Amém. Balói, eu quero, assim, literalmente, né, sem demagogia, agradecer demais. Na verdade, não tem palavras que expressar mesmo. Assim, foi, sem sombra de dúvida, uma das melhores lives que eu fiz até hoje. Fiz live com muita gente sobre vários e vários temas, mas essa aqui ficou assim um gosto muito especial. Tudo contribuiu, tudo deu certo. Eu quero poder te agradecer demais, demais mesmo. Eu quero dizer para as pessoas que essa live eu vou justamente salvá-la e vou colocar no meu canal no YouTube, porque o tema é sério. O Balói abordou com muita propriedade. Então quero agradecer demais as pessoas. Se for possível, faça isso. Simplesmente printa essa tela, reposta no seu story, marca tanto eu quanto o professor Balói, porque nós iremos repostar. Balói, uma vez mais, muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Starley. E eu termino dizendo que os negros gostariam de respirar. O mundo agora vive uma onda da luta contra o racismo, porque o negro foi-lhe tirado o direito de respirar. Enquanto ele estava sufocado, ele gritava: eu não consigo respirar. Eu queria respirar. E o que nós talvez estejamos buscando e procurando é o direito de respirar. E obrigado por me permitir respirar no seu canal hoje, batendo papo com uma pessoa tão lúcida, tão clara, um mestre, um professor de teologia e de história de inigualáveis qualidades a serem trazidas. E eu quero continuar respirando. Eu tenho certeza que com pessoas como o senhor, tantos outros negros vão continuar respirando. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, Balói uma vez mais, abençoe as pessoas que participaram da live. Vai estar no meu canal no YouTube, né? O canal do YouTube é o meu nome, Arnold Star, e logo após eu vou estar postando, tá bom? Que esse vídeo vai estar lá. Balói, Deus abençoe. Forte abraço. Um abraço, até mais.